Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Pires e esse aqui é o canal Viver a Filosofia. O nosso tema de hoje é sobre a religião grega. Bom, antes de tudo, eu queria falar a vocês sobre o principal motivo de eu estar fazendo esse canal, que é juntar pessoas em um grupo de estudos de filosofia para que a gente possa aprender, né, com a filosofia como viver melhor. Ou seja, é a filosofia voltada para o modo de vida, né, na forma que ela era originalmente, a filosofia dos gregos antigos. Mas essa filosofia como modo de vida, ela não se restringe apenas aos gregos antigos, né? A questão é que na modernidade a visão cientificista termina dando assim uma espécie de volta, né, na filosofia, causando uma espécie de mudança na própria forma como as pessoas enxergam a filosofia, né? Ou seja, as pessoas começam a enxergar a filosofia pelos olhos da ciência e procurando meio que adaptar a filosofia ao modo de pensar científico, né? O que não era a visão original da filosofia, mas a filosofia como modo de vida, ela chega até a contemporaneidade, né? Então é isso, futuramente eu pretendo aqui, quando nós tivermos uma quantidade boa de inscritos, anunciar o início desse nosso grupo de estudos, né? Para que a gente possa formar realmente uma comunidade, né, de pessoas interessadas nesse tipo de tema. Uma comunidade de amigos também, né? Então é isso, aguardem notícias aí futuras. E se inscreva no canal se você tem interesse. Bom, para se entender a filosofia, né, de uma maneira mais viva e mais, digamos assim, rica, né, é preciso, além de entender a mentalidade grega através da sua religião oficial, é preciso também ter uma certa noção do chamado misticismo grego, que se personificou nas chamadas religiões dos mistérios. Então, aqui eu vou falar seguindo o Jean-Pierre Vernant, e até agora tudo que eu falei foi, em grande medida, principalmente, baseado no livro do Jean-Pierre Vernant chamado Mito e Religião na Grécia Antiga. Eu vou falar um pouco sobre três religiões, né, três formas de culto dos mistérios, né, que de certa medida, alguns mais e outros menos, se contrapunham, né, a essa religião cívica, né, e que eram também cada um na sua medida realizados de maneira secreta, né? Ou pelo menos que tinham um conhecimento secreto. Então, muitas vezes, a maioria deles, né, dessas religiões, era na forma de cultos iniciáticos, né? A pessoa tinha que ter uma iniciação para adentrar nos chamados mistérios. Então,
em primeiro lugar, eu vou falar dos mistérios de Eleusis, em segundo, do dionisismo e em terceiro, do orfismo. Vale salientar que provavelmente o mais importante, né, para se entender um pouco a filosofia, pelo menos no seu início, seria o orfismo, né? É nesse aí que eu pretendo me deter um pouco mais aqui, né? Mas também, contemporaneamente, né, começou a assumir na própria filosofia contemporânea uma grande importância o dionisismo. O dionisismo é analisado, né, por um ponto de vista assim, como é que eu posso dizer, da sua essência, né, da sua verdade essencial. Então, eu vou falar um pouco do dionisismo, mas eu pretendo futuramente fazer um vídeo mais focado, né, nos detalhes desse culto. Então vamos falar primeiro dos mistérios de Eleusis. Veja, os mistérios de Eleusis, né, eles formavam, né, um culto assim bem definido, né? E era oficialmente esses mistérios eram oficialmente reconhecidos, né? Mas permaneciam, né, de certa forma à margem, né, das cidades, por ser um culto iniciático e secreto, né? Ele tinha uma parte aberta, né, como o recrutamento, né, e alguma, digamos assim, alguma parte ali dele, né, era vista pela cidade, mas ele tinha uma parte secreta também que ficava restrita apenas aos iniciados, né? É importante observar que essas religiões, elas aí não vão ser como a religião cívica, né? Onde a participação do indivíduo ela é baseada no estatuto social dele, mas era uma opção pessoal mesmo. O indivíduo ele escolhia fazer parte dessa religião e, digamos assim, muitas vezes essas religiões, estas sim, assumiam um caráter, digamos, íntimo, né? Elas estavam restritas assim à intimidade, né, do sujeito. Elas, claro, né, por serem secretas, elas não, digamos assim, extravasavam pro âmbito social. Bem, segundo o Jean-Pierre Vernant, os mistérios de Eleusis, né, eles não assumiam uma posição de contradição em relação à religião cívica, né? Muito pelo contrário, esses mistérios, né, eles traziam uma nova assim dimensão a essa religião cívica, né? Na verdade, era uma forma, né, de satisfazer é, uma necessidade pessoal, né, dos indivíduos que não era respondida pela religião cívica, né? Então, esses mistérios eles surgem aí para suprir essa demanda. O principal fator de que o Vernon ele diz que essa religião não contradiz, né, é porque não existe nenhum ensinamento nos mistérios de Eleusis que vão contradizer qualquer
ensinamento da religião cívica, né? Na verdade, os mistérios de Eleusis, eles consistiam no seguinte, né? O sujeito era iniciado nessa religião, né? E aí ele começava a passar de estágios, né? Ele começava no primeiro estágio e a partir do momento que ele ia passando estágios, fazendo os rituais, né? Que eram prescritos pela religião, é, ele, ele ia experimentando determinadas emoções, né? Que era a própria finalidade da religião, né? Era trazer, digamos assim, o sujeito a experimentar essas emoções, né? E fazendo isso ele ia subindo de nível. Os mistérios em si, né, os próprios rituais, nós não sabemos, né? Porque de fato era um segredo. O que nós podemos ver é essa estrutura, né? Através da qual essa religião se organizava. Nos mistérios de Eleusis não tinha nenhum ensinamento que fosse uma doutrina esotérica, né? Uma doutrina secreta, né? Por exemplo, Aristóteles diz que aqueles que eram iniciados, né, eles não iam lá para aprender algo, né, mas para ter emoções e ser levados a determinadas disposições de espírito ali, né? Ali se evocava um estado de espírito, né? Que geralmente partia da angústia, né? E chegava numa espécie de arrebatamento, né? Era uma mudança de ordem afetiva, né? Onde através de coisas que eram encenadas, né? Algumas fórmulas, rituais e por aí vai. Então, quando terminava essa iniciação e após cada estágio, né, esse sujeito que se prestava a isso, ele tinha a sensação de sair de lá transformado, né, ligados, né, digamos assim, a essas deusas de uma forma mais intensa, né, e sentindo que teria durante a sua vida e também na outra vida, né, após a morte ali, né, um destino bom, né, bem-aventurado, né, um destino, digamos assim, feliz, né. E esse destino feliz, né, após a morte, ele se contrapunha à imagem, né, que era passada pela região cívica, e você vê ali nas histórias de Homero, que era o tipo de destino que tinham as almas, né, no Hades. As almas no Hades, elas ficavam presas ali e elas tinham uma espécie de subexistência, né? Elas continuavam existindo, mas não tinham a mesma energia vital, digamos assim, né? O mesmo colorido da vida, né? Que tinham os humanos vivos, né? Eram almas que ficavam ali perambulando, presas no Hades, né? E aí essas religiões dos mistérios, de certa forma, elas vêm para garantir meio que assim um destino melhor para os humanos após a morte também, né? Veja, o que é importante observar é que é um ritual de purificação, né? Veja, ele não rompia com a imagem tradicional da religião cívica, né, a respeito da vida após a morte, mas
acreditava-se que através da purificação, né, o sujeito ele teria uma existência assim, uma vida mais feliz quando ele morresse, né? Então, para essa alma, digamos assim, a vida, né, seria melhor após a morte. O Jean-Pierre Vernant fala de luz, alegria, danças e cantos, né? Então, teria essa parte feliz aí da vida, né? Depois que o sujeito morresse. E essa ideia de purificação, apesar dos mistérios de Eleusis não serem citados, né, como influentes aí na origem da filosofia, mas essa ideia de purificação, ela é importante para se compreender a filosofia nos seus primórdios, né? Você tem uma forte noção ali de purificação, não do ponto de vista emocional, né, mas será através da investigação intelectual, digamos assim, né? Bom, em relação ao dionisismo, no momento, o que eu vou dizer assim para vocês é que ele, no seu início, ele tem um caráter altamente transgressor em relação à organização social, né? Mas com o passar do tempo, vendo-se, né, que não se conseguia conter essa religião, né, ela termina sendo assumida e fazendo parte, digamos assim, de uma certa forma, da religião oficial da polis, né? Bom, ao que parece, o dionisismo é uma religião muito antiga, né, que ela provavelmente já existia desde o período micênico e que provavelmente vem de fora, né? Ela não era originária ali da Hélade, na época ali da Idade das Trevas, né? Ela vem de fora e instala-se ali naquela região, né? E aí, uma coisa interessante é que ela era os protagonistas, né? As protagonistas desse culto eram as mulheres e era um culto que até onde se sabe na sua origem ele era realizado nas matas, né? As mulheres elas saíam, abandonavam suas casas, abandonavam seus afazeres, né? E iam para as matas cultuar Dionísio, né? E ali se fala, né? Sempre se liga o culto a Dionísio a um enlouquecimento, né? A um frenesi, a um transe, a um êxtase e por aí vai, né? E você tinha, ao invés ali também daquele ritual, né? Daquele animal morto cheio de regras rituais, né? Você tinha a questão de se devorar carne crua, né? De beber o vinho sem muita regra, né? Sem muito controle. Você beber o vinho à vontade, né? Os gregos eram bastante controlados com relação a beber o vinho e você tem todo um aspecto de libertação, digamos assim, de quebrar com as convenções sociais, né? É como se o dionisismo fosse uma força, né? De rompimento das convenções sociais.
e que atingiu tanta força, né, na Hélade ali, que termina sendo agregada à polis, né? E existe até o mito de que Dionísio, né, ele passa a ser reconhecido como um deus, né? Digamos assim, ele era filho de Zeus, mas com uma humana. E é o único filho de humano a ser reconhecido também como Deus. Então, aí você começa a ter ali no meio, né, do calendário oficial da polis, as datas ali, né, onde se celebrava o culto de Dionísio, né? Claro que dessa vez de uma maneira mais controlada, mais organizada, né? Para que não rompesse demais, né, digamos assim, a ordem social, né, as convenções sociais. E aí eu fico devendo a vocês um vídeo mais. Fico devendo um estudo mais aprofundado aí sobre essa religião dionisíaca. Bom, em relação ao orfismo, essa é a religião dos mistérios, né, que é a mais importante de se entender, de pelo menos se ter alguma ideia para compreender a filosofia na sua origem, né? Essa religião, ela vai, de certa maneira, né? De certa maneira não, ela vai de fato influenciar vários filósofos pré-socráticos aí, né? Em especial o Pitágoras, né? Com o pitagorismo. Mas veja só, um primeiro aspecto aí do orfismo, né? É que ele vai ter, digamos assim, vários mitos, né? Que vão utilizar os mesmos deuses ali dos mitos homéricos e hesiódicos, né? Mas vão trazer histórias diferentes, né? Então você teria uma tradição ali de textos escritos e que muitos deles chegaram a nós até hoje, né? Então ali nesses textos, né, nesses mitos órficos, né, esses deuses eles vão fazer coisas diferentes, né? As histórias serão bem diferentes das histórias que faziam parte da religião cívica. O orfismo ele vai estar presente mais fortemente na época helenística, mas assim você pode recuar ele aí até o século VI, século V antes de Cristo, ele já circulava, né, pela Hélade. E com certeza, né, alguns filósofos originários ali, né, eles tiveram contato, né, com o orfismo. Uma segunda característica que vale a pena salientar no orfismo, né, e que assim é diferente, né, tanto dos mistérios de Eleusis quanto do dionisismo e também da religião cívica, né, é que assim essa religião dos mistérios ela tem uma característica doutrinária, né? E
essa doutrina, ela traz uma visão de mundo, ou seja, até uma teogonia mesmo, é bastante diferente, né, do que vem ali, do que você pode encontrar, por exemplo, em Hesíodo. E você pode pensar que essa teogonia, essa cosmogonia órfica, né, ela vai em grande medida influenciar as primeiras ali cosmologias, né, dos filósofos pré-socráticos. Por exemplo, na teogonia de Hesíodo, né, você tem primeiro a desordem, né, e aí você tem um progresso onde as coisas, ou seja, a realidade, ela vai se organizando, né, tudo parte do caos e vai se organizando. E na religião órfica você tem o inverso, né? Você tem um princípio ali que seria um ovo primordial, né? Que seria, digamos assim, uma unidade perfeita, né? E aí essa unidade perfeita, ela começa a se dividir, né? E essa divisão representa uma degradação, né? Dessa unidade primordial perfeita, né? E é através dessa divisão que as coisas do mundo vão aparecer, né? As formas distintas, né? As coisas separadas do mundo vão aparecer, né? Eu diria assim que a filosofia, ela vai, digamos assim, buscar harmonizar essas duas visões, né? Apesar de, em seu início, parecer uma contradição, né? E aí, após esse ciclo, né, de divisão e desmanchamento, né, teria que vir um ciclo de integração, né? As partes que se, vamos dizer, separaram do todo, né, no orfismo, elas devem voltar a se juntar, né? E aí você tem um mito que numa sexta geração, né, que aí você teria o advento ali de um Dionísio órfico, né, que é um Dionísio bem diferente do Dionísio do dionisismo, né? Você teria o retorno, né, dessa unidade primordial do um, né? Então, seria a volta, né, de algo que foi perdido, né? Então, na narrativa órfica, assim, esse desmembramento, né, do todo originário, ele é representado pelo desmembramento desse Dionísio órfico pelos titãs, né? Os titãs, eles desmembram e devoram, né? O, o Dionísio órfico, né? E em seguida você tem a reunião, né, das partes desse Deus aí, né? Uma reconstituição a partir do seu coração que tinha sido deixado intacto, né? Essa própria história do Dionísio, que é desmembrado e depois reunido, né, tem ligação com a vida dos homens no orfismo, né? Essa história ela fundamenta, né, de forma mítica, assim, a questão das dores, assim, da condição humana, né? A forma, as dores que os homens sentem, né, em sua vivência no mundo, né? E traz também uma perspectiva de salvação. Os homens teriam sido vindo, né, das cinzas dos titãs que foram fulminados por Zeus, né? Antes da reunião ali de Dioniso, né?
E aí os homens trariam consigo essa culpa original, né, de ter desmembrado o Dionísio. Mas aí você tem o caminho da purificação, né? Os ritos órficos, né? E o tipo de vida órfico permitiriam uma purificação que assim purificaria, né, o homem dessa culpa originária, né? Então, você tinha ali no orfismo os ritos, né, mas ligado a essa religião estava muito forte um tipo de vida, né? E era um tipo de vida bastante diferente, né, da vida que os gregos levavam normalmente e que era ditada pela religião cívica, né? Por exemplo, os órficos, eles não comiam carne, né? Eles eram vegetarianos, né? E eles viam, por exemplo, o sacrifício de animais, né, como algo impuro, né? Então você já começa a perceber aí no caso como essa religião órfica, né, ela se contradiz de fato, né? Essa aí se contradiz de fato com a religião cívica. Então você tem ali no orfismo, né, uma doutrina que é inseparável de um modo de vida, né? Que era um modo de vida onde se buscava purificação, né? Se buscava se livrar de toda a mácula. O sujeito ele era vegetariano, né? E isso tinha também uma ligação com o seu destino, né? Em relação à morte, em relação à sua finitude, né? E o objetivo principal era fazer essa reunião com aquele todo originário, né? Que foi desmembrado e que deveria ser posteriormente reunido. O modo de vida do orfismo se dava porque essa religião considerava que o homem possuía, além da sua parte corporal, um elemento sobrenatural, né, que seria de fora ali dessa vida material, digamos assim, né, ou seja, uma alma mesmo, né, que era chamada psique. E essa alma não seria assim como nas histórias de Homero, né, uma mera sombra do que aquela pessoa teria sido, né? É mais uma potência mesmo, chamada um daimon, né? É algo ali semelhante ao divino, né? E que estaria assim destinada a reencontrar esse divino, né? Então o seguidor do ofismo, né? Ele levava a vida buscando, né, ter controle, dominar essa psique, né, isolar, digamos assim, essa alma do corpo, né, purificar essa alma, né, libertar a alma desse aprisionamento, né, entre aspas, que significava o próprio corpo, né. Então, o orfismo ele tinha esse direcionamento, né, de purificação e de uma vida levada, né, para o culto, né, dessa parte do homem, né, que era a alma, né. E aí através dessa purificação, né, você teria essa purificação feita em vida mesmo, né, você teria, digamos assim, uma união mística, né,
com a divindade que era o todo originário, né? Bom, Giovanni Reale, ele exagera ali, né? Ele diz que o orfismo é a única religião ali dos mistérios que tem importância para a filosofia, né? Não, eu não acredito que seja bem por aí, né? Como eu já falei, do orfismo e do orfismo não, do dionisismo e dos próprios mistérios ali de Eleus, né? Em especial o dionisismo. Mas assim, realmente ali no início, né, no surgimento da filosofia, provavelmente o orfismo é a mais importante mesmo, né, por estar ali, né, na estrutura do pensamento, né, que vai dar origem, por exemplo, a Sócrates, a Platão e por aí vai. Então, o Giovanni Reale, ele faz uma relação aqui, né, do que seria o núcleo fundamental assim do orfismo, né, e que vai ser de certa forma, né, em certa medida assumido por alguns filósofos pré-socráticos e também por Platão, né? A letra A, ele diz o seguinte: no homem, cito, né? No homem vive um princípio divino, um demônio, ou seja, um daimon, caído num corpo por causa de uma culpa originária. Foi a culpa lá que eu falei, né? A questão lá do Dionísio órfico e por aí vai, né? E esse demônio, esse daimon pré-existente no corpo é imortal e, portanto, não morre com o corpo, mas é destinado a reencarnar-se sempre de novo em corpos sucessivos através de uma série de renascimentos para expiar a sua culpa. Ou seja, essa parte é interessante, né, da reencarnação. Ali no texto do Jean-Pierre Vernant, eu não vi ele falando, né, dessa parte da reencarnação, mas essa reencarnação mesmo, ela vai, digamos assim, reaparecer, por exemplo, no pitagorismo. E também, se você for pegar essa reencarnação como estrutura, né, ela vai permanecer de certa forma na filosofia, né? Então o orfismo ele entende que por causa dessa culpa originária, né, esse daimon ele está destinado a ficar reencarnando, né, numa série de mortes e renascimentos, e isso seria uma punição, né, por sua culpa originária, né? E aí viria a letra C, né, que diz o seguinte: a vida órfica, com suas práticas de purificação, é a única que pode pôr fim ao ciclo das reencarnações, ou seja, o sujeito, ele, para colocar fim ao ciclo das reencarnações, ele adotaria a vida órfica, né, seu modo de vida ali, do qual eu falei, né, o vegetarianismo, né, você se abster de algumas práticas como os sacrifícios cruentos e por aí vai, e adotar também vários rituais de purificação, né? Então dessa forma você conseguiria colocar um fim nesse ciclo de reencarnações. E por fim, né, letra D, por consequência, quem vive a vida órfica, os iniciados no caso, goza depois da morte do merecido prêmio no além, a libertação. Para os não iniciados há uma punição. Ou seja, você tem aquela ideia, né, da questão da punição, né? Após a morte, só que aqui você já tem uma noção um pouco diferente, né, dos mistérios de Eleusis, né? Você tem o sentido não de uma felicidade, digamos assim, uma vida alegre, né, depois da morte, mas no sentido
de libertação mesmo, né? De você se reunir com o todo originário, né? Esse daimon, né? Essa alma se tornaria a se unir ao todo originário de onde ele veio, né? E aí a punição, né, no caso, seria você ficar preso nesse ciclo das reencarnações, né? Aí ele diz: note-se, muitos reconheceram que a doutrina da transmigração das almas veio aos filósofos justamente através dos órficos. Exatamente, né? A questão é que é exatamente essa, né? Provavelmente, né, os primeiros filósofos, eles trouxeram, né, essa doutrina de transmigração das almas. É claro que aí a coisa já é vista de uma forma mais, digamos assim, alegórica, metafórica, né? Mas foi trazido aí por influência órfica. E aí, como consequência, né, do orfismo, você tem uma visão do ser humano. Eu vou citar novamente o Giovanni Reale, né? O homem vê contrapor-se em si dois princípios em luta um contra o outro, justamente porque o corpo é visto como cárcere e lugar de punição do daimon, né? Então, é uma noção de ser humano, né? De homem, onde a pessoa, né? Ela tem dentro de si o tempo inteiro, né? Dois princípios de luta um contra o outro, né? E aí, cito outra parte, né? O homem começa a compreender que nem todas as tendências que percebe em si são boas, que algumas, ao contrário, devem ser reprimidas e comprimidas, e é necessário purificar o elemento divino nele existente do elemento corpóreo, e, portanto, mortificar o corpo. Então, nem toda tendência, né, nessa visão, ela seria boa, né? E aí o orfismo, né, ele tem esse viés assim de libertar, digamos assim, o elemento divino, fazendo o corpo sofrer, né, de certa forma mortificando aí o corpo, né? E aí em relação o Reale também destaca, né, que existe uma em relação à virtude, né, em relação à ética, à arete. Vejam aí a grande diferença, né, entre a arete tradicional, a arete heróica, né, da qual eu falei anteriormente, e a arete para os órficos, né. Você tem uma visão totalmente até contrária, né. Então é isso. E só para concluir, né, para falar um pouco sobre a influência do orfismo no início aí da filosofia, né? Citando o próprio Giovanni Reale, ele diz: ora, sem o orfismo não conseguiremos explicar Pitágoras, Heráclito, Empédocles e naturalmente Platão e tudo o que dele deriva. Ou seja, você vê aí a importância, né, dessa concepção órfica, né, para você compreender aí o início da filosofia. Bom, então ficamos por aqui, né? Você que chegou até aqui a esse ponto do vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima.